Eu estava no Paraguai, no final do mês de julho, ministrando na maior igreja do Paraguai, pela graça e misericórdia de Deus, e eu estava acompanhado pela minha querida esposa e o pastor Sabá e a sua querida esposa. E teve uma certa hora lá, com pastores e líderes, que eu estava ministrando a palavra que eu vou ministrar para vocês hoje e no próximo Tadel. E o pastor Sabá disse depois para mim: Eibe, você tem que ministrar isso no Tadel. Então, eu estou obedecendo, viu, pastor Sabá? Amém, vamos ministrar no Tadel isso aqui, para a glória de Jesus. Antes de mergulhar na palavra, deixa eu começar com uma pequena história. 2 meninos estavam visitando a casa da vovó. Eles amavam passar o final de semana na casa da vovó, porque a vovó, além de ser uma crente muito dedicada, cheia de Jesus, ela era muito generosa, ela dava muitos presentes. E um tinha 7 anos de idade, outro tinha 5 anos de idade. E quando chegou a noite, ela falou: bem, vocês já sabem onde estão as suas 2 caminhas lá no quarto de vocês. Não esqueçam de ajoelhar e fazer suas orações antes de dormir. Os 2 ajoelharam, cada um, perto da sua cama, e o mais novinho começou a orar bem alto, bem pentecostal. Senhor Deus, eu lhe agradeço, Pai, porque eu estou crendo que o Senhor vai me dar aquela bola, Senhor. E eu também lhe agradeço, porque eu estou pedindo, Pai, já faz tempo, Pai, aquele PlayStation e tal. Aí o irmão mais velho falou assim: maninho, você não tem que orar tão alto, Deus não é surdo. Ele falou: eu sei, mas a vovó é. Talvez nós podemos desculpá-lo por não orar com as motivações mais puras, porque ele só tinha 5 anos de idade. Mas a realidade é que Deus quer lhe dar coisas grandes, Ele quer que você peça com ousadia, com uma fé agressiva. Porém, é importante ter a motivação correta no coração. Ter a motivação correta. Para que você quer grande crescimento? Para que você quer que o seu life group cresça e multiplica muito? Por quê? Então, qual é a motivação do seu coração? Eu nunca vou esquecer quando a nossa igreja começou a crescer em Santarém, um membro que, glória a Deus, eu nem lembro qual membro que foi esse, mas chegou para mim e falou assim: pastor Eibe, a nossa igreja vai ficar muito famosa no mundo, você vai ver, pastor Eibe. Eu falei: querido, essa não é a razão que a gente quer que a igreja cresça. Nós não estamos aqui para ficar famosos, nós estamos aqui para ganhar vidas para Jesus, é para saquear o inferno, é para povoar o céu. Aí ele falou: ah, é mesmo, né? Ele se tocou. Nós não estamos aqui para tentar ser famoso ou conhecido. Meu Deus, eu não quero, meu objetivo não é ser famoso aqui na terra. Eu quero ser famoso, sim, em 2 lugares, lá no céu e no inferno. Eu quero ser tão famoso lá no céu que quando eu morrer, vai acontecer o que aconteceu quando Estevão morreu. A Bíblia fala que Jesus está sentado à direita do Pai, mas quando Estevão morreu, a Bíblia fala que Estevão, bem antes de morrer, ele falou: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Em pé. Por quê? Porque Jesus ficou em pé para receber o Estevão. Pensa num homem famoso lá no céu. Pensa num homem famoso lá no céu. E eu quero ser famoso lá no inferno também, porque quando os 7 filhos de Esqueva foram expulsar o demônio, Esqueva mesmo o nome dele? Seva, alguma coisa assim. Os 7 filhos dele foram expulsar o demônio assim, ó. Foram tentar expulsar o demônio. Fala assim, lá no livro de Atos está escrito, Eles falaram assim: olha, eu te ordeno, demônio, em nome de Jesus que Paulo prega, sai dele. Aí o demônio respondeu, falou assim: Jesus nós conhecemos e Paulo também nós conhecemos, mas quem é você? E o demoniado pegou e bateu em todos os 7 homens, tirou a roupa deles e os 7 saíram nus. E não saiu o demônio, saiu os 7 homens.
só saiu a roupa dele. Agora, olha só como os demônios já conheciam Paulo. Eles falaram, Jesus nós conhecemos, e Paulo também nós conhecemos. Então eu quero ser muito famoso lá do inferno, que quando falam o meu nome lá, os demônios, ai meu Deus! Meu Deus não, meu diabo. Mas eu quero compartilhar uma palavra que estou intitulando Como se livrar de uma tatuagem ministerial. Como eu disse, não é errado você desejar ardentemente o crescimento da sua igreja, do seu life group. Não é errado você desejar ardentemente ganhar muitas vidas por Jesus. Não é errado você desejar ardentemente a grande multiplicação. Mas 3 coisas são indispensáveis primeiramente. É importante que em oração você receba uma palavra de Deus acerca da vontade dele nesse crescimento, especificamente acerca da igreja ou do life group aonde você está. É importante você receber uma palavra específica. Vamos supor, você é líder de life group, qual é a sua palavra para mim, Senhor? Como que o Senhor quer? Eu sugiro que cada líder de life group separe um tempo para orar. Deus vai falar com você, Deus vai te dar palavras. Talvez ele vai falar, vamos supor, o seu life group talvez acabou de, ou está multiplicando agora na casa de paz, né? E talvez Deus vai dar uma palavra queimando em você e vai falar, olha, além dele multiplicar agora em outubro, na casa de paz, ele ainda vai multiplicar de novo no final de novembro. O quê? Ou talvez ele vai multiplicar de novo no final de fevereiro. Eu não sei, mas você pode orar e Deus vai te dar palavras. Deus vai te mostrar caminhos. Deus vai te inspirar. Deus vai colocar sonhos em você. Eu amo fazer isso, eu amo estar na presença de Deus e receber palavras de Deus, direções de Deus, impulsionamentos de Deus. E, às vezes, eu estou pedindo a Deus acerca de algo e Ele não fala nada naquele momento. Então, não inventa também. Fica só esperando em Deus e buscando a Deus e orando sobre aquele assunto. E orando. A outra vez que você for orar, ore mais, fique orando. E um dia Deus vai falar com você. Mas o importante é que em oração receba uma palavra de Deus acerca dessa vontade dele, nesse crescimento especificamente, acerca da igreja ou do life group, né? No caso aqui seria o life group, onde você está. Tá certo? Segunda coisa indispensável, entenda que para crescer por fora, tem que primeiro crescer por dentro. Então, não tem jeito de o seu life group crescer muito, escuta bem, com saúde, se você, o líder do life group, não crescer por dentro primeiro. Sabia disso? Porque se você não crescer por dentro primeiro, e o seu life group crescer, realmente em número de pessoas, vai ser um crescimento instável. Ele poderá, de repente, ficar pequeno de novo. Por quê? Porque ele não tem um alicerce. Se você não cresceu por dentro primeiro, o crescimento exterior do seu life group poderá ser espuma, poderá ser fogo de palha, poderá ser um crescimento que não é sustentável e saudável. Por quê? Porque para crescer por fora, é preciso crescer por dentro primeiro. É preciso você crescer por dentro primeiro. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, seu life group hoje só tem, vamos supor, 12 pessoas. E você quer que ele tenha 30 pessoas. Mas você tem que, para poder seu life group ter 30 pessoas, você vai ter que arrumar espaço dentro de você para aquelas 30 pessoas. Você vai ter que esticar os seus limites interiores, de alcançar mais vidas, né?
E para arrumar esse espaço no seu interior, para poder alcançar isso, isso fala de esticar seus limites interiores. Esticar seus limites interiores. E isso dói, porque fala de mudança de paradigmas, fala de mudança de mentalidade, fala muitas vezes de sofrimento, porque você vai ter que encarar certas deficiências da sua pessoa, talvez. Por que eu não estou atraindo mais pessoas para Jesus? Talvez são áreas na sua vida que têm que ser tratadas, corrigidas. Então, esticar os seus limites interiores para arrumar espaço para alcançar mais vidas, vai doer. Eu sempre tenho ensinado, sem sofrimento não há crescimento. Agora, quando isso está doendo, não evite isso, né? Você está sendo desafiado, você está sendo incomodado por dentro, algo está te incomodando, não evite isso. Eu já vi, por exemplo, pessoas dizerem o seguinte, né? Eu já vi pessoas falando assim: olha, eu quero crescer muito, mas aí quando num Tadel, talvez, ele é ensinado assim: olha, é importante você fazer uma lista de todo mundo do seu life group, orar por essas pessoas, garantir que elas estão sendo bem cuidadas e estar garantindo que tem pessoas cuidando delas. Você vai ter uma equipe de liderança do seu life group e você deve reunir de vez em quando com essa equipe de liderança que são seus auxiliares e ver se os seus auxiliares já fizeram o Expresso 1, Expresso 2, e aí ver se os seus auxiliares estão te ajudando a cuidar dos membros do Life Group. Aí a pessoa pensa, é muito trabalho. Aí ela procura evitar, ela procura nem pensar nisso. Não, vou só pensar no Life Group, como eu já estou fazendo o meu Life Group, reunindo toda semana lá com as pessoas. Está vendo? Ela evita o que vai causar dor, o que vai causar incômodo. Tá? Então, isso não é saudável, entendeu? Isso não é saudável. Se você quiser crescer por fora, você tem que crescer por dentro. E para crescer por dentro, você vai ter que esticar seus limites interiores. E você vai ter que aceitar desafios, aceitar coisas que estão te incomodando, coisas que são mais difíceis para fazer. Você vai ter que trabalhar com a sua agenda para ser mais eficiente com o seu tempo, para você poder cuidar de tantas pessoas e garantir, treinar uma equipe boa de liderança que vai te ajudar a cuidar daquelas pessoas. Tudo isso dá trabalho, é esticando os seus limites interiores. Não tem jeito de você chegar lá se você não fizer isso, tá certo? Agora, como eu disse, sem sofrimento não há crescimento. E quando você dói por dentro, porque está sofrendo, porque está te desafiando, está te incomodando, não evite isso. Abrace isso. Esse sofrimento é a sua oportunidade de poder crescer por dentro. E assim abrir o caminho para crescer por fora. Agora, terceira coisa. Para arrumar espaço dentro de você, para crescer por dentro, você vai ter que, primeiramente, se livrar do entulho que está entupindo o seu interior e impedindo o seu crescimento interior. Tá? Então, volto a repetir. Para arrumar espaço dentro de você, para crescer por dentro, você vai ter que, primeiramente, se livrar do entulho que está entupindo o seu interior, impedindo o crescimento interior. O que é esse entulho? O que é esse entulho? São crenças limitadoras que o maligno conseguiu impregnar na mente do líder, e essas crenças limitadoras impedem a fé de fluir para grande crescimento.
Para crescer por fora, tem que crescer por dentro. E para crescer por dentro, tem que se livrar de todas as mentiras ministeriais do diabo. Tá certo? Eu chamo essas mentiras de tatuagens ministeriais. Agora, existe algo interessante acerca das tatuagens. Eu não estou falando aqui de tatuagem no corpo, tá? Estou falando de tatuagem interior, ministerial. Mas, para usar como um exemplo da tatuagem interior, eu vou falar agora da tatuagem do corpo, só para usar como exemplo. Existe algo interessante acerca das tatuagens. A capital de tatuagens do mundo inteiro é Hong Kong. E é lá que tem mais lojas de tatuagem do mundo. E eles foram para uma das lojas mais famosas de tatuagem em Hong Kong e perguntaram para o famoso artista de tatuagens qual era a tatuagem mais usada no corpo das pessoas. E ele disse que a tatuagem mais usada no corpo das pessoas são as duas palavras em inglês, born loser, que quer dizer, em português, nascido para o fracasso. É a tatuagem mais popular na capital das tatuagens em Hong Kong. E esse artista disse o seguinte: você tem que entender isso, ele disse. Antes que uma tatuagem é colocada no corpo de alguém, aquela tatuagem já está colocada na mente da pessoa. E a única coisa que ela está fazendo é expondo exteriormente a tatuagem que, de alguma forma, já foi colocada no seu interior. Então, em luz disso, falando da tatuagem interior, porque a tatuagem exterior, cada um pode usar, se quiser, da forma que quiser, só não coloca besteira, né? Não coloca nascido para o fracasso, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando agora da tatuagem interior. Vamos aprofundar nisso. A estratégia do inimigo de fazer uma tatuagem interior nas pessoas. Hebreus capítulo 5, versículo 13 a 14, diz o seguinte: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Isso aqui é muito profundo, esse texto, porque ele está falando o seguinte, que um adulto espiritual, e somente um adulto espiritual que sabe discernir não somente o bem, mas também o mal. Por que isso é importante? Deixa eu explicar. Quando você vem aqui num culto ungido, aquela adoração tão ungida, até uma criança na fé sente a presença de Deus. Ele sabe discernir o bem. O que a criança não sabe discernir é o mal. Por quê? Aí tem que ser um adulto para saber discernir o mal, porque o diabo é muito sutil, ele joga mentiras na sua mente, e mentiras que parecem ser verdadeiras. E se você for criança na fé, às vezes você engole aquela mentira e deixa o diabo ir construindo uma teia de mentiras que eventualmente poderá se tornar uma tatuagem interior. Mas nós temos que aprender a exercitar nossas faculdades espirituais para discernir, epa, isso aí é uma mentira do diabo. Eu não aceito essa mentira, esse pensamento limitador. Eu não aceito isso que vai impedir a minha fé de fluir. Olha esse outro texto, 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 a 5, ele fala, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Veja bem que coisa forte esse texto, e para entender esse texto e entender como o maligno opera para causar uma tatuagem interior, nós vamos estudar esse texto de trás para frente, tá? Então, olha como o maligno começa. Veja a última frase desse texto. Ele fala, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O maligno começa jogando um pensamento mentiroso na sua mente. Um pensamento. Se você não falar, eita, isso não é de Deus,
Isso nem é de mim também não. Isso é do diabo. Eu não aceito esse pensamento. Você tem que levar cativo aquele pensamento, expulsar aquele pensamento. Se você não fizer isso, ele já começou o processo de tentar colocar uma tatuagem dentro de você. São pensamentos mentirosos. Talvez assim, eu não tenho tempo para fazer o meu life group crescer. Ou eu não tenho os dons necessários. Eu não sou uma pessoa carismática, por isso que eu não dou conta de romper. Ou não sei porquê, mas eu não consigo ganhar muitas pessoas para Jesus. Olha só, uma mentira, um pensamento negativo que ele joga na sua mente, que se você aceitar aquele pensamento, já começou o processo de uma tatuagem. Tá? Se você rejeitar, você fala, não, isso é mentira, eu tenho tudo o que for necessário, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, e eu vou ver muitas almas sendo ganhas para Jesus, e meu life group vai crescer para a glória de Jesus, eu vou saquear o inferno, eu vou povoar o céu. Amém? Então isso é importante. Agora, quando você não leva aquele pensamento mentiroso, cativo, aí ele joga outro pensamento, e outro pensamento negativo. Talvez ele comece com um pensamento assim, eu não tenho tanto estudo, por isso que eu não sei se o meu life group vai crescer, se eu vou dar conta de ser bem sucedido. E se você aceitou essa mentira, aí ele joga outra mentira. E não é tão fácil ganhar tantas vidas para Jesus. E como que eu vou fazer? Porque eu não tenho tempo. E ele vai construindo uma teia, um pensamento após outro pensamento. Se você não levou esses pensamentos cativos à obediência de Cristo, aí vem a próxima parte, indo de baixo para cima. Qual é a próxima parte? E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Várias mentiras juntas vão construir uma altivez. O que é altivez? Altivez no grego é a palavra upsoma. Pode mostrar aí, upsoma, que quer dizer algo elevado, uma altura de espaço, uma estrutura elevada, olha, uma barreira de proteção, um reduto. Várias mentiras juntas que você não levou cativo à obediência de Cristo, agora o diabo construiu um reduto dentro da sua mente. Uma barreira de proteção onde ele se esconde para prejudicar a sua vida, para prejudicar o seu life group, para prejudicar o seu crescimento ministerial. Olha só. E se você não anular e destruir esse upsoma, essa altivez, aí vários upsomas juntos, várias altivezes juntos, vários redutos juntos, vão construir uma baita de um sofisma. Porque olha, final do versículo 4, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, é o final do versículo 4, anulando nós sofismas. Então, isso é forte demais, porque vários upsomas juntos, vários altivez juntos, constroem um sofisma. O que é um sofisma, pastor Eibe? Sofisma é um argumento super bem elaborado, muito bem construído, que parece ser muito verdadeiro, mas é uma baita de uma mentira, que está enganando aquela pessoa. É um sofisma. E se você ainda não anulou esses sofismas, então vários sofismas juntos constroem uma fortaleza na sua mente. E aí a tatuagem já está feita lá dentro. E para se livrar da tatuagem não é tão fácil. É possível, nós vamos mostrar isso. Aliás, essa mensagem toda é sobre isso. Como se livrar de uma tatuagem. Mas não é tão fácil. Essa fortaleza é algo maligna, algo diabólica. E ela tem limitado o potencial de tantos cristãos. Tantos cristãos que podiam estar, ganhando tantas vidas por Jesus, multiplicando tantos life groups, estão sendo limitados, estão sendo totalmente cerceados por tatuagens interiores.
não estão alcançando tudo o que Deus queria para eles, por causa dessas tatuagens interiores. Como o maligno tem prazer de fazer uma tatuagem no interior dos líderes cristãos. Eu nasci para o fracasso. Né? Eu mesmo, irmãos, eu tinha uma tatuagem muito forte, ministerial, que limitava meu crescimento. E eu fui combatendo veementemente essa tatuagem. E domingo que vem, no Tadel, aqui, na parte 2 dessa mensagem, eu vou falar para vocês como eu venci essas tatuagens na minha vida. Foi muito gostoso, foi muito maravilhoso. Eu quero te compartilhar como eu venci tirei essas tatuagens da minha mente e abri os horizontes para eu poder crescer muito no meu ministério. E eu quero te compartilhar isso, porque eu sei que você também poderá tirar, pela graça de Deus, todas as tatuagens no interior. Como o maligno tem prazer de fazer essa tatuagem no interior dos líderes cristãos, né? Eu nunca vou conseguir fazer o meu life group crescer e alcançar muitas pessoas. Eu não consigo me ver ganhando muitas pessoas para Jesus. Afinal de contas, talvez eu não tenha os dons necessários. Eu sou feio, né? Essa é uma mentira que o diabo coloca na mente de muitas pessoas. Eu nunca tive esse problema. Estou brincando. Eu tive sim, eu tive muito, por incrível que pareça. Não, mas o diabo jogou muito forte em mim, né? Sou feio, eu não tenho o carisma necessário para ser um líder bem-sucedido. Eu nunca consigo ser feliz em um casamento. Tem gente que casou antes de converter, ou até depois de converter, mas não casou meio certo, do jeito certo. Aí o casamento entrou meio pelos trancos e barrancos, e aí o diabo joga essa mentira. Eu antes de casar, né, eu já tinha me livrado das tatuagens nessa área de casamento. Então eu sempre tive um casamento feliz. Mas tem pessoas que o diabo já colocou na cabeça delas que elas não conseguem ter um casamento. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Eu vou ter que divorciar dessa para casar com outra para ser feliz. É mentira. Total mentira. Deus poderá transformar seu casamento num mar de bênçãos, de graça, de unção, num pedaço do céu aqui na terra, né? A minha esposa vai sempre impedir o crescimento do Life Group. Que mentira. Simplesmente não tenho o tempo necessário para priorizar ganhar vidas e cuidar bem delas. Olha tantas mentiras que o diabo joga. Meu povo não vai querer ser discipulado. Os membros do Life Group não vão querer se dedicar às comunhões, aos treinamentos de líderes, como Expresso 1, Expresso 2, e ao discipulado. Na nossa cidade as pessoas só são interessadas em fazer dinheiro. Enfim, tantas mentiras, tantas mentiras. Quando eu comecei a pastorear a igreja lá em Santarém, não existia igreja grande em Santarém. Existia só uma igreja grande, que era a Assembleia de Deus. E nem ela era tão grande assim. Todas as outras igrejas eram muito pequenas, 100, 150. Eu não sei se tinha uma igreja com 200 pessoas, em Santarém, quando eu comecei a pastorear. E tinha um ditado que era muito conhecido em Santarém, que Santarém era um cemitério de pastores. Então, tinha uma tatuagem coletiva lá, que reprimia. A cidade antiga, talvez já tinha naquela época 340 anos de idade, uma cidade muito antiga, tradicional, e o diabo jogando essa mentira, essa tatuagem coletiva. O maligno, né, primeiramente vai colocando essa tatuagem no interior de alguém, para depois exteriorizar aquela mentira na vida dela. Eu não consigo acertar em nada que eu faço. Enfim, tantas mentiras assim como essa. O líder de Life Group tem que ser muito tatuado na mente dele ou dela para ficar jogando tanto tempo fora nas redes sociais, gastando muito tempo na internet, no Facebook, no Instagram, só jogando tantas horas e horas e horas de tempo fora. Sabe o que é isso? Isso é um líder com tatuagem, que não acredita muito no seu potencial e joga tempo fora, quando o tempo é tão precioso.
tão precioso. Acreditando em horríveis mentiras do maligno, que ele não vai ou ela não vai conseguir vencer, que ele ou ela nunca vai ter um ministério impactante de sucesso. Às vezes, esse líder começa a acreditar que vai romper. Ele vai romper ministerialmente. Ele vai ser muito usado por Deus. Mas, de repente, vem uma incredulidade quase sobrenatural. Uma dúvida persistente, uma falta de fé. O que é isso? Isso é sintoma de uma tatuagem que já está impregnada lá dentro dele. Para crescer por fora, tem que primeiramente crescer por dentro. E para crescer por dentro, tem que primeiramente se livrar dessas tatuagens interiores. Uma das piores tatuagens ministeriais é quando o maligno deturpa as escrituras para fazer o líder aceitar a falta de crescimento como algo normal. Frases que parecem piedosas, como Deus nos livrou da obsessão por números há muito tempo. Deus não está interessado em números, mas sim em qualidade. Mentiras do diabo. Deus está sim interessado em qualidade, até porque verdadeira qualidade sempre vai gerar quantidade. Mas Deus está extremamente interessado em números, a prova que a Bíblia está cheio de números sendo registrados. Pode ver no livro de Atos, fala assim, 3.000 converteram, depois 5.000, depois daí fala assim, multiplicando-se grandemente o número dos discípulos, não só de convertidos, de discípulos, que é mais importante, porque pessoas bem cuidadas. Mas a Bíblia está cheio de números, registra números no Velho e Novo Testamento, tem até um livro no Velho Testamento que se chama Números. A Bíblia está cheio disso. Deus está extremamente interessado em números, porque cada número representa um ser humano que vai viver eternamente no céu ou no inferno. Por isso que números são muito, muito, muito importantes. O que aconteceu com essa geração de líderes cristãos? Quando bilhões estão morrendo, indo para o inferno, eu vou me conformar com a esterilidade? Nunca, não podemos. Eu amo o que o pastor Show disse, o pastor Show é uma bênção, ele já está na glória, mas ele, sem saber, me mentoreou demais pelos livros dele, porque eu estava começando a pastorear, eu começava a ler aqueles livros dele e minha vida mudou, e destruiu muitas tatuagens com as verdades da palavra de Deus que ele ensinou nos seus livros. Finalmente eu pude conhecê-lo também pessoalmente, foi uma bênção, mas ele foi muito usado por Deus. Para mim, eu não tinha nenhuma igreja grande para me espelhar, eu nunca tinha congregado numa igreja bem grande, na minha vida, eu não tinha, como que eu podia fazer? Eu tinha que quebrar muita tatuagem. A nossa igreja no Brasil nunca tinha tido igreja grande, então eu tive que quebrar paradigmas, que pensar de uma forma diferente. E foi o Espírito Santo que fez isso. Eu sei que não é nada de mim mesmo, eu não sou nada se não for pelo Espírito Santo. Mas pelo Espírito Santo, ele fez essa obra. E é maravilhoso isso, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus. Agora, deixa eu lhe falar ainda o exemplo do Cristóvão Colombo. Em 1492, quando Cristóvão Colombo viajou para a América, as pessoas achavam que a Terra era quadrada e que iria cair para um vazio infinito se o navio fosse tentar ir além do horizonte. Na bandeira espanhola, existiam as palavras em latim, escritas assim, pluras intra, em latim. Essas palavras pluras intra significam nada além, porque eles realmente acreditavam que não tinha nada além do horizonte. Mas quando Colombo encontrou a América, eles mudaram o que estava escrito na bandeira espanhola, sabia disso? Agora está escrito lá, plus ultra, que quer dizer em latim, mais além. Como o maligno tem construído fortaleza nas mentes de líderes,
tatuando a mentira que não tem nada mais além para eles, que não tem um grande ministério pela frente, que Deus não tem coisas poderosas para eles. Não tem nada mais além. Minha vida vai sempre ser desse jeito. É assim que vai ser. Isso é uma tatuagem, uma mentira. Não vê perspectiva de grande crescimento. Não existe perspectiva melhor nem de um milagre para mim. Mas eu vim aqui para te dizer que tem muito mais além, que tem muito mais além para você. Nós servimos um Deus que pode remover as tatuagens suas interiores. Ele é poderoso para destruir fortalezas e levar sua mente a um nível de sucesso. Eu declaro que tem muito mais além para a sua vida, para o seu ministério, para o seu futuro. Eu declaro que tem muito mais além. Aleluia, aleluia, aleluia. Dê para ele uma forte, forte salva de palmas. Em 1923, foi estabelecido o recorde de correr uma milha. Uma milha é 1 quilômetro e 609 metros. 1 quilômetro e 609 metros. E o atleta de corrida mais veloz do mundo estabeleceu esse recorde. Ele correu uma milha, que é 1 quilômetro e 609 metros, em 4 minutos e 37 segundos. E por mais do que 30 anos, ninguém conseguiu quebrar esse recorde. Até porque os próprios médicos falavam, olha, se alguém... Isso é impossível alguém correr a milha em menos do que 4 minutos. Os médicos diziam isso. Se alguém tentar correr a milha em menos do que 4 minutos, o seu coração vai explodir. Então é impossível isso, correr a milha em menos do que 4 minutos. O recorde já estava estabelecido há mais do que 30 anos. 4 minutos e 37 segundos. Mas na década de 1930, 2 homens nasceram na Inglaterra e todos 2 foram diagnosticados com a mesma doença. A doença era uma doença que fazia com que aquele bebê nunca iria poder andar. E os 2 meninos foram diagnosticados com essa doença, que eles nunca iriam andar, eles seriam confinados à cadeira de roda para o resto das suas vidas. Um desses 2 meninos, o nome dele era Roger Bannister, mas tanto ele, depois que ele cresceu, como a família dele, não aceitaram aquele diagnóstico. Falaram, não, nosso filho vai andar sim. E ele, ao crescer e entender as coisas, ele, eu vou andar. E foi difícil, e demorou, mas com muito esforço, e muita fé e oração, e muita ajuda da família, ele finalmente conseguiu andar. Era muito mal que ele andava, mas ele andava. Mas ele falou, não, eu vou andar perfeito, você vai ver. E ele ficava aplicando fé e esforçando, e ele chegou a andar perfeitamente. E ele falou, mas agora eu não vou só andar, eu vou correr. E ele começou a correr. E ele falou, eu não vou só correr não, eu vou me tornar um atleta de corrida. E ele se tornou um grande atleta de corrida. E olha o que aconteceu. Dia 6 de maio, em 1954, na cidade de Oxford, 31 anos depois do recorde ser estabelecido, ele correu a milha em 3 minutos e 59 segundos. Ele estabeleceu um novo recorde mundial. Ele não aceitou aquela tatuagem interior. Mas olha o que aconteceu. Olha, espantoso. Por mais do que 30 anos, ninguém tinha conseguido quebrar o recorde de 4 minutos e 37 segundos. Ele agora correu a milha em 3 minutos e 59 segundos. E nos próximos 4 anos, 25 pessoas conseguiram correr uma milha com menos do que 4 minutos. Olha só, em 4 anos. Era uma tatuagem coletiva. E agora que a tatuagem coletiva foi quebrada, muita gente conseguiu fazer, conseguiram destruir a tatuagem. Mas o mais espantoso dessa história não é isso. O mais espantoso dessa história é que um médico agora, com a ciência avançada da Inglaterra, um médico com os instrumentos mais precisos, ele agora podia diagnosticar com mais precisão se
aqueles rapazes tinham a doença mesmo. E descobriram que o Roger Bannister realmente tinha essa doença, que era para ele nunca ter conseguido andar na vida dele. Ele realmente tinha doença. E aí foram fazer o diagnóstico no outro rapaz, porque o outro rapaz, toda a vida dele ficou na cadeira de rodas. Nunca andou. Foram fazer o teste nele e, por incrível que pareça, ele nem a doença não tinha. Ele acreditou num diagnóstico errado do médico, o erro médico, e ele acreditou naquela mentira e nunca andou toda a sua vida. Como o maligno constrói uma tatuagem. Agora eu lhe pergunto, existe solução para quem tem uma tatuagem do inimigo no interior? É claro que sim. E semana que vem, pela graça de Deus, nós vamos aprofundar nisso. Amém? Vai ser forte, vai ser forte.